Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Comissão Científica para eu poder estar aqui hoje falando com vocês sobre um tema também bastante relevante dentro da medicina fetal e da ultrassonografia, que seria o valor clínico da avaliação da artéria umbilical. A placenta ela tem inúmeras funções e, dentre elas, a gente destaca as funções de trocas de oxigênio e nutrientes entre mãe e feto. Todas essas trocas elas ocorrem ao nível das vilosidades terciárias. E a avaliação das artérias umbilicais nos permitem avaliar a função placentária. O grande responsável pela resistência vascular no interior da placenta são as arteríolas ao nível destas vilosidades. E essa resistência placentária, ela reduz à medida que a idade gestacional avança. E é sempre bom a gente lembrar que nas fases iniciais da gestação, especialmente até 14, 16 semanas, é muito comum, ser encontrado uma diástole zero na artéria umbilical. E esse fluxo diastólico ele vai melhorando à medida que avança-se a idade gestacional, permitindo um aumento do volume circulatório no leito placentário. Como existe uma variação da resistência no interior da artéria umbilical, é necessário que, para que a gente faça a avaliação adequada, a interpretação clínica adequada do Doppler da artéria umbilical, que sejam utilizadas curvas de referência. Existem inúmeras curvas de referência e que isso seja correlacionado com a idade gestacional e que a gente, então, evite o uso de valores pré-estabelecidos, pré-fixados, ou seja, aquele famoso valor mágico do IP da umbilical para a interpretação dos dados clínicos. Para a avaliação da artéria umbilical, o primeiro passo é a identificação do cordão. O cordão umbilical ele é relativamente longo, ele possui 2 artérias e 1 veia, e no momento da sua avaliação é necessário que façamos uma magnificação deste vaso a ponto de identificar as 2 artérias. É bom a gente lembrar que sempre que houver alteração do índice de pulsatilidade da artéria umbilical, é importante a avaliação da outra artéria também. Agora nós vamos, então, comentar sobre alguns fatores que podem interferir no fluxo do cordão umbilical e, consequentemente, pode influenciar na nossa avaliação, na nossa interpretação clínica deste vaso. Um dos fatores que alteram o fluxo no interior do cordão umbilical é a artéria umbilical única. A artéria umbilical única, quando presente, ela faz com que o índice de pulsatilidade deste vaso seja menor, permitindo um volume sanguíneo 2 vezes maior para o feto. Outros fatores que também interferem no fluxo sanguíneo seriam os movimentos respiratórios e a própria frequência cardíaca fetal. É importante que sejam evitadas aferições da artéria umbilical com o feto apresentando movimentos respiratórios ou em brade ou em taquicardia. Isso alterará os valores e alterará, consequentemente, a nossa interpretação clínica também. O índice de massa corporal materno faz também com que o valor da artéria umbilical se altere. Existe uma correlação positiva entre o IP da artéria umbilical e o IMC materno. Outros fatores que também interferem com a avaliação do fluxo na artéria umbilical seriam as patologias de cordão. Dentre elas, a gente destaca os nós de cordão, a hiperesterilização do cordão umbilical e as próprias circulares de cordão. Em especial, em relação às circulares, é importante que seja evitado a avaliação do fluxo no local da circular de cordão. E qual seria, então, a técnica apropriada para a avaliação do Doppler da artéria umbilical? O cordão umbilical ele é relativamente longo e ele pode ser insonado desde o seu local de inserção na placenta, em uma alça livre, no ponto de inserção do cordão com a parede abdominal ou na sua porção intraabdominal.
É importante lembrar que o índice de pulsatilidade ele varia de acordo com o local de insonação, sendo menor próximo ao local de inserção do cordão na placenta e maior na sua porção intraabdominal. A ISUOG, em seu guideline publicado em 2013, recomenda que esta avaliação seja feita em alça livre. Mas existem algumas situações em que nós devemos lançar mão da avaliação do índice de pulsatilidade da artéria umbilical próximo à sua inserção na parede abdominal fetal. É o caso das gestações gemelares. Isso a fim de evitar confusão no momento da identificação do cordão e, consequentemente, erros na interpretação destes valores. Esse trabalho, publicado em 2005, mostra a diferença, né, e ele cria valores de referência específicos para os locais de inserção, de avaliação do cordão umbilical. Aqui seria a curva de referência para o índice de pulsatilidade da artéria umbilical na sua porção intraabdominal. Notem a diferença desses valores quando a avaliação da artéria umbilical é realizada próximo à inserção placentária. E quando realizada na inserção do cordão umbilical na parede abdominal, os valores são diferentes. Portanto, para a interpretação clínica do Doppler da artéria umbilical, é importante que quem faz o exame, quem interpreta o exame, utilize curvas de referência apropriadas para cada local de inserção, de avaliação. Lembrando que a ISUOG recomenda que isso seja feito em alça livre. A gente não pode deixar de comentar, antes de entrar no tema da aula propriamente dito, na necessidade de otimizar a imagem, otimizar o nosso Doppler, para que os valores sejam o mais reprodutíveis possível. Um dado importante é que, em Doppler, a gente tentar colocar o vaso a ser insonado o mais vertical possível, ou seja, o mais próximo de 0 graus, né? Isso garante para nós um melhor efeito Doppler. Tá certo que na artéria umbilical não tem muita valia a avaliação de picos de velocidade, mas a insonação adequada do vaso nos permite a criação de um efeito Doppler melhor. Outro dado importante seria o volume da amostra. Inicialmente, a gente começa a avaliação com volume de amostra maior, vamos reduzindo esse volume de amostra de maneira que a gente consiga, então, evitar que essa amostra ultrapasse as paredes do vaso insonado e contamine, portanto, o nosso registro Doppler velocimétrico com outros vasos adjacentes. O filtro ele deve ser baixo, em torno de 50 a 60 Hz. A utilização do filtro mais alto na avaliação da artéria umbilical pode criar falsos positivos, pode fazer com que sejam criadas falsas diástoles zero na nossa avaliação. A linha de base ela deve ser regulada de maneira que a nossa linha fique posicionada aproximadamente no centro da área destinada ao espectro de velocidade. O speed, a velocidade de varredura, otimizada de maneira que nós tenhamos de 6 a no máximo 10 ondas no nosso espectro de velocidade. O ganho também reduzido, de maneira que apenas a onda de velocidade esteja bem nítida, evitando aqueles borramentos, aquelas áreas, aqueles pontos esbranquiçados ao redor da nossa onda de velocidade. E o PRF ajustado, de maneira que a onda de velocidade ocupe pelo menos 75% da área destinada ao nosso traçado do Doppler espectral. Bem, depois de abordarmos, então, essas questões técnicas da avaliação da artéria umbilical, vamos entrar, propriamente dito, no tema da nossa aula, né? Então, nós vamos falar qual seria o valor clínico da avaliação da artéria umbilical. A artéria umbilical, ela nos permite avaliar o grau de disfunção placentária,
auxilia na predição de fetos pequenos constitucionais e eventos adversos nestes fetos, permite a diferenciação da restrição de crescimento fetal precoce da restrição de crescimento fetal tardio, auxilia no manejo de fetos com restrição de crescimento fetal e reduz a mortalidade perinatal. Bem, uma placenta insuficiente, ela é menor do que uma placenta normal, apresenta uma vascularização deficitária. Em relação às velocidades coriônicas, as velocidades terciárias, elas geralmente têm vasos obliterados, estão presentes em menor número no tecido placentário, fazendo com que a resistência placentária seja alta e permitindo que, com que a nossa avaliação Doppler registre alterações no índice de pulsatilidade. Em relação à avaliação da função placentária, sabemos que um Doppler de artéria umbilical normal nos significa uma função placentária praticamente preservada, com quase 100% das suas velocidades funcionantes. Um índice de pulsatilidade aumentado com diástole positiva significa uma perda em torno de 25% a 30% da função placentária. A presença de diástole zero representa uma perda de pelo menos 50% a 60% da função placentária. E uma diástole reversa, uma perda ao redor de 75% da função placentária. Portanto, quanto pior essa deteriorização, maior é o grau de comprometimento fetal. Como então, qual o papel da artéria umbilical na predição de fetos pequenos constitucionais? Esse trabalho, publicado por um grupo espanhol, avaliou 4.565 gestantes escolhidas aleatoriamente entre 19 e 22 semanas de gravidez. E esses autores, apesar de encontrar uma capacidade de predição pobre, eles conseguiram mostrar significativamente que um IP de artéria umbilical alterado está relacionado com um maior risco de fetos pequenos constitucionais, cujo peso encontra-se abaixo do percentil 5, e também mostrou uma capacidade de identificação, de predição de fetos pequenos constitucionais cujo percentil de peso está abaixo do percentil 10. Uma diástole zero e uma diástole reversa na artéria umbilical está relacionada com 34% de chance de mortalidade perinatal, 44% de hospitalização materna, 22% de indução de parto, 13% de necessidade de hospitalização neonatal e 22% da necessidade de realização de cesarianas de emergência. Portanto, a avaliação da artéria umbilical consegue predizer estes eventos adversos em fetos com restrição de crescimento. Como que a artéria umbilical diferencia fetos com restrição de crescimento precoce de fetos com restrição de crescimento tardio? Isso foi exaustivamente hoje abordado na nossa manhã, né, de uma forma brilhante por todos os professores que nos antecederam. Apenas para reforçar e recordar, nós sabemos que quando o feto está com peso abaixo do percentil 10, isso pode estar relacionado com vários problemas, dentre eles a insuficiência placentária. Diante de uma insuficiência placentária que ocorre antes de 32 semanas, essa insuficiência placentária ela tende a ser grave e, consequentemente, isso cursa com uma alteração do fluxo sanguíneo na artéria umbilical. Quando a insuficiência placentária é leve a moderada e se instala após a 32ª semana de gestação, nós teremos uma restrição de crescimento de início tardio.
Nesses casos, como a insuficiência placentária, o grau de perda de função da placenta, ele é leve a moderado, isso não é suficiente para que o Doppler da umbilical se altere. Portanto, a diferenciação entre os dois tipos está aqui. Na restrição precoce, nós temos uma alteração da umbilical, enquanto na restrição tardia, nós não teremos alteração do Doppler da artéria umbilical. Mas nem todo feto que é pequeno, que está abaixo do percentil 10, é restrito. Devemos lembrar que existe um outro grupo de fetos, que são aqueles pequenos constitucionais para a idade gestacional. A grande dificuldade é diferenciar o feto pequeno constitucional do feto que tem restrição de crescimento tardio. Daí vem o papel importante do ratio cérebro placentário e da artéria cerebral média, que não é objeto da nossa apresentação. Nessa diferenciação dessas duas modalidades de feto cujo peso está abaixo do percentil 10. A artéria umbilical ela é importante no acompanhamento dos fetos com restrição de crescimento precoce. Sabemos que quanto maior o grau de comprometimento deste Doppler, deste traçado, maior é o grau de comprometimento placentário e, consequentemente, maior o grau de comprometimento fetal. Lembrar apenas que neste acompanhamento é importante sempre checar as duas artérias umbilicais e, segundo recomendações do grupo do professor Gratacós, em Barcelona, repetir esse exame pelo menos 12 horas antes da interrupção da gestação. A artéria umbilical também, lembrando que em fetos pequenos constitucionais, ela encontra-se normal, estável em mais de 95% dos casos. Vamos ver então agora como que a artéria umbilical auxilia no manejo dos fetos com restrição de crescimento. Esse estudo controlado avaliou dois regimes de avaliação da vitalidade fetal em fetos que apresentavam peso abaixo do percentil 10. Neste trabalho, eles avaliaram os fetos num regime de 2 vezes por semana, realizando Doppler fetal, e um outro grupo realizando a cada 15 dias. Os autores demonstraram que a realização do Doppler 2 vezes por semana, comparado àqueles casos que foi realizado apenas a cada 15 dias, não modificou, não reduziu a morbidade neonatal. E quando realizado mais vezes por semana, isso foi responsável por uma maior indução do trabalho de parto. Significando, então, que a gente pode, em fetos pequenos constitucionais para a idade gestacional, acompanhar estes fetos a cada 15 dias. Bem, agora, na presença de um feto com restrição de crescimento precoce, apresentando um fluxo na artéria umbilical com diástole positiva e índice de pulsatilidade aumentado, o que sugere também o grupo de Barcelona é que esse segmento seja feito 1 vez por semana. Na presença de diástole 0 na artéria umbilical, que este segmento seja feito a cada 2 dias ou a cada 3 dias, de 2 a 3 vezes por semana. E na presença de diástole reversa, que esses fetos sejam acompanhados diariamente ou às vezes até 2 vezes ao dia. Esse trabalho do professor Bachat avaliou fetos com restrição de crescimento que encontravam-se com menos de 33 semanas. E ele demonstrou que os fetos que apresentaram Doppler de artéria umbilical com diástole reversa possuíam uma mortalidade perinatal 2 vezes maior e uma morbidade grave também aumentada. Por esta razão, eles sugeriam que, uma vez identificado Doppler de artéria umbilical com diástole reversa, com menos de 33 semanas, a recomendação feita por eles é que o parto seja realizado entre 30 e 32 semanas de gravidez.
Como nós já falamos, no CIUR precoce com diástole reversa, parto recomendado entre 30 e 32 semanas de gestação. Para aqueles casos em que a diástole é ausente, parto entre 32 e 34 semanas, e naqueles casos de CIUR precoce, em que existe diástole presente, porém com índice de pulsatilidade aumentado, parto com 37 semanas de gestação. Mostrando aqui que o Doppler da artéria umbilical pode nos orientar no melhor momento de interrupção da gestação. E como é que, então, o Doppler da umbilical contribui para a redução da morbimortalidade perinatal? Essa meta-análise antiga, de 2001, mostrou que a avaliação do Doppler da artéria umbilical em gestações de alto risco reduz a mortalidade perinatal significativamente, reduz o número de internações hospitalares, de indução do trabalho de parto, de cesariana eletiva e de cesariana de emergência. Mais recentemente, foi publicada agora na Biblioteca Cochrane uma outra revisão sistemática que também avaliou o papel da artéria umbilical em gestações de alto risco na redução da morbimortalidade. Os autores mostraram que existe uma redução significativa da morte perinatal, da necessidade de indução do trabalho de parto, da necessidade de parto cesariana. Eles não conseguiram mostrar uma redução significativa da morte fetal e de Apgar abaixo de 5. Portanto, concluindo a nossa apresentação, para uma avaliação clínica da artéria umbilical, dos exames em que nós vamos lançar a mão do Doppler da artéria umbilical, é necessário que a gente siga as recomendações técnicas para a correta interpretação dos resultados do Doppler da artéria umbilical e, com isso, diminuindo a chance de falsos positivos e de iatrogenia, uma vez que a gente sabe que o papel da ultrassonografia e da Doppler velocimetria hoje ele é crucial na decisão do melhor momento de interromper a gestação. Então, a gente precisa ficar atento a todos os detalhes técnicos para que essas diferenças sejam reduzidas. O Doppler das artérias umbilicais ele é útil na diferenciação entre a restrição de crescimento fetal precoce e tardia. Apenas recordando, na precoce nós temos alteração do Doppler da artéria umbilical, enquanto na tardia isso não acontece. O Doppler das artérias umbilicais ele é importante para o segmento e manejo dos fetos com restrição de crescimento fetal precoce e em fetos com restrição de crescimento e em gestações de alto risco, o Doppler da umbilical reduz a mortalidade perinatal e reduz a necessidade de intervenções obstétricas. Então é isso que a gente gostaria de estar apresentando aos senhores e a gente está aí aberto a qualquer questionamento, qualquer pergunta. Muito obrigado.